Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos para orar junto comigo. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, ter mais uma vez essa oportunidade de estar na Tua presença e assim sermos impressionados pelo poder da Tua palavra. Teu Santo e bom Espírito nos ajuda a entender a Tua vontade a respeito de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, na nossa meditação de hoje o tema será prova essencial. Você já passou por alguma prova? Você está passando por uma prova agora? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Existe um filósofo grego que foi responsável por narrar, transformar em poema, as 12 provas ou desafios do herói Hércules, o herói grego Hércules, que nós tanto conhecemos. Sabe, na época de Jesus, havia alguns historiadores que não queriam ficar por baixo. Talvez influenciado pela presença grega ali próxima a eles, eles também disseram que dentro do contexto dele, dentro da realidade dele, dentro do povo dele, havia um homem também que tinha superado 10 provas. E esse homem nada mais era do que o Abraão, o pai patriarca do povo, né? Abraão. Só que existe uma grande diferença entre esses dois heróis, entre esses dois personagens. Os desafios eram completamente diferentes. Enquanto um lidava com seres mitológicos, criaturas, bestas, animais, outro lidava com os problemas e dificuldades e provações da vida. A primeira prova de Abraão está registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, onde Deus o convida para abandonar não somente a parentela, mas tudo. Imagine você, se coloque nessa ocasião no lugar de Abraão. Imagine você, por exemplo, ter passado num ótimo concurso, ter se instalado numa boa casa, uma casa própria, por exemplo, ter feito amizade, escolher um bairro bom, fez amizade ali com os vizinhos. Seus filhos já estão habituados com a vizinhança, já têm amigos, já estão numa boa escola, está tudo na mais perfeita ordem. E aí Deus fala com você e diz: olha, deixa tudo para trás. Vai lá para o outro lado do mundo. Eu vou cuidar de você. Não se preocupe, deixa tudo, não leva nada. E aí? Você teria coragem de obedecer ao Senhor? Você teria, vamos dizer assim, a coragem de dar ouvidos à palavra de Deus? Ou você iria desconfiar? Será que é isso mesmo que Deus? Ou você iria desconfiar? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que isso não é uma peça do inimigo tentando fazer com que eu entenda de maneira equivocada a vontade de Deus para a minha vida? O ato de Abraão de abandonar tudo, de deixar tudo para trás, família, estabilidade, a casa, a qual ele estava, todas as coisas, os amigos, deixar tudo para trás, tudo isso se baseava na fé que Abraão tinha com Deus. Essa fé ela é alicerçada em 3 eixos. O primeiro eixo é no relacionamento. Pelo fato de Abraão se relacionar com Deus, ele sabia quem era Deus. E ele tinha motivos suficientes para confiar em Deus. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento. O segundo eixo é conhecimento. Abraão conhecia muito bem a Deus. Abraão sabia que Deus não estava o levando para passar por situações difíceis, mas entendia, pelo fato do conhecimento do Deus a qual ele tinha, ele sabia que Deus queria o melhor para ele e que aquilo que Deus tinha afirmado, a promessa que ele tinha feito a Deus, ele sabia que Deus iria cumprir. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. E o terceiro eixo é a parte da fé.
A fé não em termos teóricos, mas em termos práticos, né? Pelo fato de Abraão se relacionar com Deus, pelo fato de Abraão conhecer a Deus, Abraão vivia em íntima harmonia com Deus. Ambos eram amigos, ambos tinham, vamos dizer assim, intimidade um com o outro. O relacionamento deles era coerente. Deus não estava pedindo nada absurdo para Abraão. Abraão, pelo fato de se entregar completamente a Deus, não foi algo difícil para ele de abandonar todas as coisas. Bom, o nosso convite para a nossa reflexão hoje é: você está pronto para abandonar algumas coisas? Será que existem algumas coisas que estão atrapalhando o teu relacionamento com Deus? Será que algumas coisas estão impedindo de você exercer a verdadeira fé ao Senhor? A palavra êxito, que foi o que Abraão conquistou, ele alcançou êxito no propósito de Deus, né? Originalmente era conhecida como saída. E quando as pessoas estão de saída de algum local, saída para fazer alguma coisa, normalmente elas estão abandonando algumas coisas, deixando para trás, para poder ir adiante. E o convite que fica para mim e para você hoje é: você precisa sair de algumas coisas. Em outras palavras, será que você não precisa abandonar algumas coisas para poder viver a verdadeira bênção que Deus tem para mim e para você? Abraão abandonou tudo para poder receber uma herança que Deus tinha prometido para ele. Da mesma forma, Deus tem uma herança para mim e para você, mas é preciso a nossa atitude. Papai do céu te abençoe no dia de hoje e que te dê a força necessária para tomar as decisões que precisam ser tomadas, para assim nós vivermos uma verdadeira experiência, uma experiência saudável, harmônica e feliz ao lado desse Deus tão maravilhoso. Bom, nosso encontro está marcado para amanhã. Você é meu convidado. Então volta, vem junto comigo amanhã ter novamente um momento com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.